Então hoje trago boas notícias para o exército de São Miguel. Boas notícias. Foi uma descoberta também para mim. Estou muito contente. E vou já fazer uma pergunta que vai deixar você meio intrigado. São Miguel deixou 3 orações para esses tempos. 3 orações que foram ensinadas por ele em Portugal para esses tempos. Você sabe quais são? Muito interessante. Eu gosto de lembrar quais são as principais missões que Deus confiou a São Miguel, porque isso nos ajuda a perceber muitas outras coisas. A primeira, mais importante de todas, é, no fundo, ser o defensor do povo de Deus. Já no Antigo Testamento e agora da Santa Igreja. Ligada a isso, o príncipe da milícia celeste, comandar os exércitos de Deus, os santos anjos. E são 2 missões que se relacionam. Ele protege comandando o exército celeste. Depois tem outra, digamos que secundária, mas hoje um pouco esquecida, mas muito presente na história da igreja, que é a missão de ajudar as almas do purgatório. Que, não sei no Brasil se tem esse costume, mas lá em Portugal tem muitas, nós chamamos as alminhas. As alminhas são uns pequenos nichos que o povo faz nas aldeias, nas estradas, com a imagem das almas do purgatório, para que as pessoas se lembrem de rezar por elas. Portugal tem muito. Você vai na estrada, vê umas alminhas, você vai ali, vê outras. Às vezes na mesma aldeia tem 2, 3. E também tem essa tradição muito bonita de pôr uma caixa de esmolas. O povo deita uma esmola e depois essas esmolas se recolhem e se entregam ao sacerdote para celebrar missas pelas almas do purgatório. Bonito. E nas alminhas sempre tem ou Nossa Senhora do Carmo ou São Miguel Arcanjo, porque ele tem esta missão de ajudar as almas do purgatório. Então, temos falado bastante de reconquista, e isso até casa bem com as primeiras ideias que eu quero partilhar com você, que para mim foram uma descoberta, apesar de ser português. Então vamos voltar atrás no tempo. Como surgiu a Reconquista? O padre Emanuel Maria falou um pouquinho. Dom Pelaio, nas Astúrias, com a intervenção, com a ajuda do céu, a partir de Covadonga, começou reconquistando aquilo que os muçulmanos tinham conquistado muito rapidamente. Essa reconquista foi um processo bem lento, durou quase 800 anos, foi um processo lento. E nesse processo lento surge o Reino de Portugal, nesse fenômeno de reconquista. Os portugueses na escola, cá no Brasil penso que não, estudamos todos aquilo que nós chamamos a reconquista cristã. Então foi todo esse longo processo de reconquistar a Península Ibérica, era cristã, já do tempo dos apóstolos. São Tiago evangelizou a Península. São Paulo, numa das suas cartas, diz que tem intenção de vir na Península. E depois, quando surgiu o Islão, eles conquistaram em cerca de 70 anos quase toda a zona de Portugal e Espanha. E o que aconteceu? No século XI veio de França,
da região da Borgonha, um nobre, filho do duque da Borgonha, o filho mais novo do duque, que veio ajudar nesse processo de reconquista cristã. E nessa altura, o rei de Leão, ainda não havia Espanha, deu para ele em casamento uma de suas filhas. Esse jovem francês se chamava Henrique de Borgonha, e casou com Teresa, Dona Teresa de Aragão. E então aqui vem uma primeira boa notícia. Henrique era devoto de São Miguel. Por quê? Porque nesse tempo os cavaleiros, os militares, normalmente tinham como patronos São Miguel e São Jorge. São Miguel e São Jorge. E ainda hoje, aqui no Brasil não sei, mas com frequência os patronos, os padroeiros das Forças Armadas ou policiais também continuam sendo São Miguel. Lá em Portugal, a polícia, o padroeiro da polícia é São Miguel. Então não é muito lógico associar o príncipe da milícia celeste às forças de segurança. Tem tudo a ver. Então Henrique era um nobre cavaleiro, casou com Dona Teresa e recebeu uma região no norte de Portugal que se chamava o Condado de Portucalense. O Condado Portucalense ou Condado de Portocale, que depois deu Portugal. E ele se tornou o Conde de Portocale. E já alguns dos seus cavaleiros mandavam construir ermidas, capelas a São Miguel. E agora vem uma notícia bonita, que eu não sabia, que já no tempo do Condado de Portocale, São Miguel era conhecido como o protetor dos portucalenses. Veja bem, ainda não havia Portugal, naquela zona onde nasceu Portugal, São Miguel já era invocado como o protetor dos portucalenses. E Dom Henrique teve um filho chamado Afonso, que é conhecido, penso que aqui no Brasil também, se tornou o primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques. E tem muitas histórias bonitas ligadas a Afonso Henriques. Ele, na sua infância, teve um problema de saúde nas pernas. Sua mãe foi com ele a um santuário de Nossa Senhora, que fica bastante perto da minha paróquia, Nossa Senhora do Carquiri, e pediu ajuda a Nossa Senhora e recebeu o milagre da cura milagrosa das pernas do seu filho Afonso, que era um bebê. Mas, segunda ideia que eu queria partilhar com você, e essa é bomba. O bebê Afonso, quando nasceu, foi batizado na igreja de São Miguel, em Guimarães, onde o conde Dom Henrique, o pai dele, estava morando, no castelo. E foi batizado pelo bispo de Braga, São Geraldo, um bispo santo. E no dia do batismo, foi consagrado, aspas, ao arcanjo protetor dos portucalenses. O primeiro rei de Portugal foi consagrado a São Miguel no dia do seu batismo, na capela de São Miguel, em Guimarães. Impressionante. Não era o pai dele, o conde Dom Henrique, não tinha um pouco de devoção a São Miguel, tinha muita devoção a São Miguel. Consagrou o filho a São Miguel no batismo. Não é coisa pouca.
né? Quem de vocês consagrou o filho a São Miguel no batismo? E por isso, não é por acaso que o pequenino Afonso foi crescendo e ele também teve grande devoção a São Miguel e a Nossa Senhora. E no tempo ainda do condado, tinha um mosteiro famoso, que era o mosteiro de Santa Maria e São Miguel de Bouro. E este mosteiro foi muito importante para fazer crescer na gente daquela época, antes de haver Portugal, a devoção a São Miguel, mosteiro de Santa Maria e São Miguel. Agora, mais outro fato impressionante. O padre Emanuel Maria falava ontem da Batalha de Ourique, em que o Afonso Henriques, Dom Afonso Henriques, teve aquela visão de Jesus crucificado, que deu origem às chagas que ainda estão na bandeira de Portugal. A festa litúrgica depois das 5 chagas do Senhor é uma festa que só existe em Portugal. Mas noutra batalha, na batalha em que Dom Afonso Henriques conquistou Santarém, que é uma cidade que já fica perto de Lisboa, foi uma batalha difícil, em que chegou um momento em que as tropas cristãs estavam numa situação de clara desvantagem, ou seja, estavam perdendo, eram menos, a coisa estava ficando complicada. E o que aconteceu? Milagrosamente se viu, eu vou ler, é impressionante, se viu o braço de São Miguel empunhando a espada por cima do exército cristão. E desse momento a batalha virou. Eles que estavam quase perdendo, acabaram vencendo milagrosamente. E pouco depois, são tudo fatos, se você pensar um pouco, fortes, que nos animam, que animam aqueles devotos de São Miguel a recorrer a São Miguel. Por quê? Porque faz muita diferença. Poucos anos depois, em Santarém, Dom Afonso Henriques decidiu fundar uma ordem de cavalaria, uma ordem militar, dedicada a São Miguel. A ordem de São Miguel da Asa ou da Ala, que é a mesma coisa em latim. É mais conhecida como Ordem de São Miguel da Ala. Se vocês forem na internet, veem a história. Mas no fundo, está ligada com o fato da vitória milagrosa na Batalha de Santarém contra os mouros, pela intervenção de São Miguel. E ele fundou essa ordem no ano de 1171. E passados 6 anos, o Papa Alexandre III, numa bula, reconheceu a ordem de São Miguel da Ala. Hoje a ordem existe, mas já não são militares. Mas ainda existe. E outra coisa que eu encontrei impressionante, aqui eu tenho um pouco de medo de errar, porque me parece uma coisa tão grande que não tenho que ver se encontro algum amigo historiador que goste de história, um pouco para confirmar alguns desses fatos, mas eu busquei as fontes mais seguras que eu encontrei. Então, Dom Afonso Henriques mandou construir quantas capelas dedicadas a São Miguel? 10, 20, 30, 40, 50, mais de 100. Você conhece alguém que tenha feito mais de 100 capelas dedicadas a São Miguel? Não é brincadeira. Que tenha sido consagrado a São Miguel no batismo? Não conheço. No século XVII, tinha um famoso
padre que era historiador, se dedicava à história. E ele afirma, eu vou citar literalmente algumas das suas palavras: São Miguel Arcanjo foi sempre conhecido dos portugueses por anjo custódio deste reino. São Miguel Arcanjo foi sempre conhecido dos portugueses por anjo custódio deste reino. Depois que o invicto rei Dom Afonso Henriques venceu com o seu patrocínio a Albaraque, nos campos de Santarém, e por isso lhe erigiu copiosas capelas. Fim de citação. Como eu referi, mais de 100. Então aqui está outra ideia muito importante, que já percebemos qual é a raiz, é que o anjo custódio do reino, segundo o padre Jorge Cardoso, do século XVII, sempre foi São Miguel. Isso para mim era uma novidade. Eu nunca associei o anjo de Portugal. Portugal tem uma festa litúrgica, também antiga, com muitos séculos, ao anjo de Portugal, que no tempo da monarquia se dizia anjo custódio do reino. E com as aparições de Fátima, vocês lembram, antes de vir Nossa Senhora, apareceu o anjo. E o anjo disse que eu sou o anjo de Portugal. Daqui a pouco eu já vou ler as passagens. Então, todo mundo ficou muito entusiasmado, porque aquela devoção que o povo português sempre teve ao anjo de Portugal foi, digamos, agraciada com uma visita do anjo de Portugal. O que para mim foi uma descoberta é que esse anjo de Portugal, segundo muitos autores, é São Miguel Arcanjo. O anjo de Portugal que apareceu em Fátima é São Miguel Arcanjo. Tem vários reis de Portugal, eu já falei de Dom Afonso Henriques, mas tem outros que afirmam expressamente, clarinho, que São Miguel é o anjo custódio do reino. Por exemplo, o rei Dom João I, o rei Dom João IV, o rei Dom Manuel. Todos eles, nós temos fontes em que eles identificam São Miguel é o anjo de Portugal. E também temos outra coisa curiosa, porque o anjo que apareceu em Fátima, para preparar os pastorzinhos para a vinda de Nossa Senhora, também apareceu com outro título. Ele disse, eu sou o anjo da paz. Uma vez ele disse, eu sou o anjo de Portugal, e outra vez ele disse, eu sou o anjo da paz. E outra coisa que eu descobri, bem curiosa, é que a rainha Santa Isabel, tem uma rainha portuguesa santa, que está em Coimbra, que casou com o rei Dom Dinis, conhecida também como Isabel de Portugal. É daquelas coisas que acontece também com outros santos. Ela é conhecida como Isabel de Portugal, mas na verdade ela era espanhola. Ela nasceu em Espanha, era filha do rei Pedro III de Aragão, mas casou com o rei de Portugal. Então, ficou conhecida como Isabel de Portugal. Também tem bastante devoção lá em Portugal. A Rainha Santa, o povo português diz, a Rainha Santa é Santa Isabel. Então, Santa Isabel diz que o anjo São Miguel é o anjo da paz. E o pai dela, o rei Pedro III de Aragão, também identifica expressamente São Miguel Arcanjo com o anjo da paz. Então, isto significa que já temos muitos factos que, na minha opinião, são suficientes para dizer que o anjo de Portugal é São Miguel, que o anjo da paz é São Miguel.
E em Fátima, como eu digo, o mesmo anjo disse que era o anjo de Portugal e o anjo da paz. Eu penso que isso interessa ao Brasil e ao exército de São Miguel. Por quê? Porque tudo o que aconteceu no início de Portugal tem a ver com o Brasil. Quem trouxe a devoção a São Miguel para o Brasil? Foram os portugueses. Quem trouxe a devoção a Nossa Senhora? Foram os portugueses. Então, é importante conhecer estas raízes, porque hoje, se estamos aqui e temos amor a São Miguel, passou por esses homens primeiro. E eles tinham muita devoção. Como eu dizia, Dom Afonso Henriques, mais de 100 igrejas dedicadas a São Miguel. Fez uma ordem de São Miguel da Aula reconhecida pelo Papa. Não é coisa pouca. Eu fiquei, depois de descobrir estas coisas, com vontade de aprofundar mais, mas a verdade é que não tenho muito tempo, mas deixo o desafio. Se tem alguém que gosta de história e quer aprofundar um pouco este tema, eu penso que seria bem interessante. A pergunta que eu fiz no início foi: São Miguel, arcanjo, nos deixou 3 orações para esses tempos. Quais são? Então, se você pensar um pouquinho, eu já dei, o que eu disse não responde, mas se você pensar um pouquinho, o anjo de Portugal é São Miguel, o anjo da paz é São Miguel, o anjo de Portugal apareceu em Fátima, 1915, 1916, a preparar a vinda da Virgem Maria. Será que ele ensinou alguma oração para os pastorzinhos? Já vamos ver. Mas eu queria, antes de entrar nesse ponto, que é mais recente, falar também de uma aparição de São Miguel a uma portuguesa que é menos conhecida. Tinha uma freira carmelita no século XVIII, portuguesa, chamada Antônia de Astónaco, a quem São Miguel apareceu e ensinou a coroa angélica, que graças a Deus os irmãos do Instituto também rezam, embora aqui nos encontros eu penso que ainda não rezamos nunca. Alguém já ouviu falar da coroa angélica ou do terço a São Miguel Arcanjo? Pronto, é simples, são 9 invocações a cada um dos coros angélicos e depois rezamos sempre um Pai Nosso, 3 Ave-Marias. O que é importante nessa oração? Foi o próprio São Miguel que ensinou a freira carmelita, que ainda não foi canonizada pela igreja, mas esta oração em concreto, a coroa angélica, recebeu várias aprovações dos bispos e do próprio Papa Pio IX, Beato Pio IX. Então, e quando aconteceu que o Papa já reconheceu a coroa angélica, deu indulgências à coroa angélica, isso aumentou muito a difusão desta oração. Quando o Papa aprova uma oração, então é porque é verdadeiramente uma coisa boa. E tudo isso, como eu dizia, aconteceu no século XVIII. A aparição de São Miguel foi em 1750. É muito bonita. Agora não tenho tempo para rezar com vocês, mas vou dar só um exemplo. Como eu já expliquei, tem 9 invocações a cada um dos coros angélicos. Tem 9 coros de anjos: serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos. Eu vou dar só
um ou dois exemplos. Por exemplo, a primeira invocação é: pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos serafins, faça-nos o Senhor dignos do fogo da perfeita caridade. E depois se reza um Pai Nosso e 3 Ave-Marias. E assim vai. Segundo a invocação é: pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos querubins, conceda-nos e o Senhor a graça de trilharmos a estrada da santidade. Pai Nosso, 3 Ave-Marias. Depois da humildade, depois várias outras virtudes e pedidos, muito bonitos. E no fim se rezam 4 Pai Nossos, em honra de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e do Anjo da Guarda. E São Miguel, quando apareceu à freira, fez 2 grandes promessas. E isso penso que nos interessa, sobretudo membros do exército de São Miguel, sobretudo os devotos de São Miguel. Primeira promessa: quem rezasse a coroa angélica e nesse dia fosse à Santa Missa receber a comunhão, São Miguel prometeu que um anjo de cada um dos 9 coros acompanhariam a pessoa à Sagrada Comunhão. Bonito, né? Uma ruma de anjos. Uma espécie de procissão, né, angélica. Você vai com mais 9 anos, mais o seu anjo da guarda, 10 anjos. E então é algo que a mim sempre, eu às vezes penso nisso e me ajuda. A presença dos anjos num momento tão importante, receber Jesus na Eucaristia. Segunda grande promessa que São Miguel fez foi: a quem rezasse todos os dias a coroa angélica, teria assistência durante a sua vida de São Miguel, a sua assistência e dos outros santos anjos, durante toda a vida. E depois da morte, livraria do purgatório essa pessoa, esse devoto e sua família. Vejam bem, promessa grande: quem rezar a coroa angélica vai ser protegido por São Miguel e os santos anjos durante esta vida, e depois da morte ele vai lá pegar a gente e nossa família. Interessante. Mas eu tinha dito no início que eram orações, 3 orações que São Miguel nos deu para os nossos tempos. E alguém podia dizer: padre, mas essa oração, certo, foi dada por São Miguel, mas já foi no século XVIII. Como é que o senhor pode afirmar que essa oração é importante para hoje? Onde é que isso está escrito? Quem disse isso? Eu já contei algumas vezes o meu testemunho, em várias ocasiões, e eu fui agraciado com muitas graças, e houve uma muito grande, que foi com 2 jovens, a quem Nossa Senhora aparece ainda hoje, que são da Venezuela. Que estão vivos. Eu conheço eles, sou amigo deles, e quando eu tinha mais ou menos, vamos por 21 anos, agora tenho 27. Quando eu tinha 21 anos, mais ou menos, eu conheci eles providencialmente. Agora resumo a história, mas eles passaram. Então Nossa Senhora apareceu para um primeiro e depois apareceu para outro e disse que eles se iam conhecer e que ela os enviaria por todo o mundo a transmitir a sua mensagem, os seus apelos.
São umas aparições um pouco itinerantes. Normalmente Nossa Senhora aparece num local e as pessoas vêm ao local. Com eles é um pouco diferente. Nossa Senhora aparece a eles, aonde eles estiverem, e Nossa Senhora manda eles por todo o mundo, ainda hoje. E eles passaram em Portugal e houve um encontro, e um deles, eles não veem Nossa Senhora ao mesmo tempo, e a um deles Nossa Senhora prometeu que nas quartas-feiras, no final do rosário, depois da Salve Rainha, ela daria uma mensagem para as pessoas que estivessem rezando o Santo Rosário. Na altura eram ainda os 15 mistérios, os 3 terços. O Papa João Paulo II ainda não tinha feito aquele documento sobre o Rosário, Rosarium Virgines Mariae. E então, eles vieram lá em Portugal, os meus pais foram convidados, não queriam ir, e no final o céu empurrou e a gente foi, por coincidências, né? O meu pai tinha trabalho, o encontro era no Porto, nós morávamos em Lisboa, mas nesse dia o meu pai tinha que trabalhar no Porto, e começamos percebendo que o céu nos estava empurrando. Então fomos, tivemos o rosário, e no rosário, o que aconteceu? Era uma igreja, eles estavam do lado direito, tinham um altar de Nossa Senhora, cheio de flores, cheio de terços, e a grande maioria das pessoas estava com os jovens junto a esse altar. E depois tinha o altar principal da igreja com o sacrário e o Santíssimo. E eu me ajoelhei mais no centro da igreja, tinha menos gente, e mais virado para o sacrário. Eu pensei, Nossa Senhora aparece aqui, mas ali está Jesus, então eu vou ficar aqui viradinho para Jesus. E depois veio a Salve Rainha, o moço entra no êxtase, começa olhando, e a gente não ouve ele falar, mas ele fala com Nossa Senhora. E eu recebi uma graça mais extraordinária, que foi sentir um calor muito grande dessa parte, desse lado da cara. E no final, eu não ia dar muita importância a isso, mas no final, houve alguém que pediu ao jovem que falasse um pouco como vinha Nossa Senhora, como vinha vestida, a cor do manto, essas coisas. E ele disse logo no início, quando a Virgem Maria apareceu, eu pedi a ela para se fazer sentir de um modo especial as pessoas que tinham vindo naquela tarde rezar o rosário. E ela respondeu, umas sim, outras não. Então, quando ele contou isso, eu percebi que aquilo que eu tinha experimentado um pouco antes tinha sido uma graça especial. E isso mudou muito a minha vida. Não foi mérito meu, né? Uma graça que deu muito trabalho, até hoje. Porque eu percebi, isto é do céu. E o que é que eu fiz a partir desse dia? Eu peguei essas mensagens de Nossa Senhora e pus em prática. Sem condições, sem si nem mas. Nossa Senhora pedia jejum segunda, quarta e sexta. Jejum quarta e sexta, das 6 da manhã às 6 da tarde. Pedia o rosário completo, pedia confissão frequente, todos os meses, se alguém queria ser perfeito, todas as semanas, eu comecei confessando todas as semanas, pedia ler a Bíblia, pedia muitas coisas, e eu comecei pondo em prática, e foi uma revolução na minha vida, graças a Deus, e até hoje, ela se tornou no fundo a minha grande diretora espiritual.
aquilo que eu faço nas minhas orações e na minha vida de piedade, no fundo, são pedidos da Virgem Maria. Os primeiros sábados, tem outras aparições, Fátima, Nossa Senhora pede várias coisas, eu faço. Por exemplo, usar o escapulário do Carmo, ela pediu nessas aparições. E uma das coisas que disse a Virgem Maria, antes de eu de vir cá, eu mandei um WhatsApp para o vidente que está na Venezuela, para ele me mandar a mensagem de São Miguel pedindo a coroa angélica. E ele respondeu para mim, não foi São Miguel que pediu, foi a Virgem Maria. A Virgem Maria pediu que rezássemos a coroa angélica pelo menos no dia 29 de cada mês. E eu nem sabia o que era a coroa angélica. Então eu aprendi a coroa angélica e comecei rezando todos os dias também. Já faz 3 anos. Estou brincando. Já faz 27 anos. Já tenho 50. Oxe, pense. Está acabadinho, padre. Estou um pouquinho. Mas, e então isto responde àquilo que eu dizia no início. Esta oração, dada por São Miguel em Portugal a uma portuguesa, ainda que tenha sido já nos alguns séculos, recentemente a Virgem Maria disse, ei, eu quero que vocês rezem esta oração. Por quê? Porque os tempos são de combate. Então, não é por acaso. Graças a Deus, o exército de São Miguel está bem acordado, já percebeu que vivemos um duro combate espiritual. Então, o céu nos propõe a coroa angélica como uma das armas para estes tempos. Eu tenho, graças a Deus, tenho sido fiel até hoje. Uma oração, faltam 2. E as outras, padre? Já dei um pouco a resposta. As outras estão ligadas ao anjo de Porto, que é São... Eu não sabia. E então, em Fátima, Nossa Senhora apareceu em 1917. 13 de maio de 1917. Mas antes, para preparar as crianças, Deus enviou o anjo de Portugal, o anjo da paz, São Miguel Arcanjo. Primeiro, em 1916, em 1915 houve umas aparições, mas em que o anjo não disse nada. Simplesmente as crianças estavam rezando o terço e ele apareceu sobre uma árvore ou sobre algum local, suspensa no ar, sobre as árvores. Pronto, aí não disse nada. E depois, no início de 1916, ele aparece e fala com os 3 pastorzinhos. E eu vou ler, porque aqui vem algo bem importante. E eu até já vou dizer, vocês já rezaram esta oração hoje, sem saber que era dada por São Miguel. Então, ele aparece, eu vou ler o relato, as palavras da irmã Lúcia, é mais fácil para ter o contexto. Então, é ela que está contando, lá no livro das memórias. Andava eu com os meus primos Francisco e Jacinta a cuidar do rebanho e subimos a encosta em procura de um abrigo a que chamávamos a Loca do Cabeço. Se alguém foi a Fátima, sabe onde é. Depois de aí merendar e rezar alguns momentos,
havia que jogávamos, brincávamos, e eis que um vento sacode as árvores e faz-nos levantar a vista para ver o que se passava, pois o dia estava sereno, ou seja, não havia vento, mas de repente passou. Então começamos a ver a alguma distância sobre as árvores uma luz mais branca que a neve, com a forma de um jovem, transparente, mais brilhante que um cristal, atravessado pelos raios do sol. À medida que se aproximava, íamos-lhe distinguindo as feições. Estávamos surpreendidos, não dizíamos palavra. Ao chegar junto de nós, ele disse, agora as palavras de São Miguel: não temais, sou o anjo da paz. Santa Isabel e o pai, Dom Pedro. Orai comigo. E, ajoelhando em terra, curvou a fronte até ao chão. Ajoelhou, as irmãs fazem muitas vezes. Se forem na capela, fazem como o anjo. Levados por um movimento sobrenatural, imitámo-lo e repetimos as palavras que lhe ouvimos pronunciar. Então, as palavras que o anjo estava dizendo eram: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. A gente rezou depois da comunhão. Depois de repetir isto 3 vezes, se ergueu e disse: orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. E desapareceu. Então, esta oração de Fátima, normalmente é conhecida como a oração do anjo. No fundo, se o anjo é São Miguel, é uma oração que São Miguel nos deu agora, faz 100 anos, e pediu, orai assim. A irmã Lúcia publicou no ano 2000 um livro que se chama Apelos da Mensagem de Fátima. E o que ela faz? Pega nesta oração, meu Deus, eu creio, adoro, e vai comentando cada palavra. Meu Deus, eu creio. A mensagem de Fátima é um convite à fé. Eu espero, a esperança. Adoro e vos amo. Então, a adoração, a caridade, ao amor, peço-vos perdão, a reparação. Então, segunda oração que São Miguel nos ensinou, esta mais recente em Fátima. E por fim, também em 1916, antes de vir a Virgem Maria, no verão, o anjo apareceu outra vez, desta vez na casa da Lúcia. Quem for a Fátima, nesses locais, a Loca do Cabeço e na casa da Lúcia, no poço, está uma estátua com a imagem do anjo. Então, se você for em peregrinação, vai ver esses locais com uma imagem do anjo. Eu vou também citar as palavras da irmã Lúcia. Ela estava em casa dos pais, estavam lá embaixo, tem um quintal e tinha um poço. Fomos, pois, passar as horas da sesta à sombra das árvores que cercavam o poço, já várias vezes mencionado. De repente, vimos o mesmo anjo, não era outro. Na primeira vez ele disse, sou o anjo da paz. Agora diz, sou o anjo de Portugal. Como é que eu sei que é o mesmo? A própria Lúcia diz, o mesmo anjo.
Uma vez se apresentou com um nome, outra vez se apresentou com outro nome. De repente vimos o mesmo anjo junto de nós. E agora as palavras do anjo: que fazeis? Orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Depois a Lúcia pergunta: como nos havemos de sacrificar? E o anjo responde: de tudo que puderdes, oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Então, esses conselhos são muito bonitos, não vou comentar, eu só queria sublinhar que ele se apresenta como o anjo de Portugal. Eu sou o anjo da sua guarda de Portugal. O anjo de Portugal. E, por fim, no outono de 1916, tem uma terceira aparição do anjo em que ele fala também, e aí ensina outra oração. Vou ler também as palavras da irmã Lúcia. Foi outra vez no lugar da primeira, Loca do Cabeço. Rezamos aí o terço, na Loca do Cabeço, e a oração que na primeira aparição nos tinha ensinado. Meu Deus, eu creio, adoro. Estando, pois, aí, apareceu-nos pela terceira vez, trazendo na mão um cálice e sobre ele uma hóstia, da qual caíam dentro do cálice algumas gotas de sangue. Deixando o cálice e a hóstia suspensos no ar, o cálice e a hóstia ficaram suspensos, o anjo os largou, se prostrou, é muito bonita a imagem, se prostrou em terra e repetiu 3 vezes a oração: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. E aqui termina a oração. Repetiu 3 vezes também essa oração, que é um pouco mais longa, que nós também rezamos no momento da ação de graças. As irmãs sempre rezam. Continua a irmã Lúcia. Depois, levantando-se, tomou de novo na mão o cálice e a hóstia, e deu-me a hóstia a mim, a Lúcia, ela já tinha feito a primeira comunhão, e o que continha o cálice deu a beber a Jacinta e ao Francisco, dizendo ao mesmo tempo: tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Agora vem palavras fortes. Horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos,
reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. De novo se prostrou em terra e repetiu conosco mais 3 vezes a mesma oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 orações dadas por São Miguel Arcanjo para os combates de hoje. Então, tome posse, guarde essas joias, essas pérolas e use, reze, não tem contraindicação. Então, vamos pôr-nos de pé, vamos rezar. Quem reza comigo? Sou eu. Ou não tem tempo para rezar? Vou abençoar os objetos, senão a irmã Maria Letícia me pega. Som, bênção para todos os objetos religiosos, óleo, água e sal. Está falhando o meu. Oremos. Deus Todo-Poderoso, derramai a vossa poderosa bênção sobre todos esses objetos religiosos, água, azeite, sal, óleo, que pelo poder de vossa bênção tenham eficácia para destruir todos os ataques e ciladas do demônio e nos ajudem a perseverar firmes e alegres na vossa graça no meio destes grandes combates em que nos encontramos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quem como Deus? Deus lhe pague, Padre Duarte Lara. Uma salva de palmas ao nosso querido Padre Duarte, que veio de Portugal para estar conosco. Que alegria, não é? É um grande amigo do Instituto, amamos muito. Deus lhe pague, Padre, por sua presença.